Olá galera, bom dia, bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Zeca do site A Vaga é Minha. Hoje a gente vai trabalhar uma aula sobre resolução de problemas de física. Como você deve treinar, como você deve estudar para melhorar a sua habilidade de resolver problemas de física. A primeira parte importante para o cara se tornar um bom resolvedor de problemas é a forma com que ele deve estudar para resolver problemas, beleza? Claro que ele tem que saber toda a parte teórica de física. Hoje em dia é muito cobrada a parte teórica, principalmente aplicações no dia a dia, mas especificamente para resolver problema, que é o que a gente quer tratar aqui, o estudo dele tem que ser direcionado, ok? Direcionado exatamente para ele resolver problemas. Então, na hora de estudar, o que a gente deve levar em conta? Primeiro, existem as equações de cada conteúdo de física. E a nossa aula é uma aula geral, tá? A gente pode aplicar qualquer conteúdo de física. Essas equações dos conteúdos de física, necessariamente, vocês têm que saber o que significa cada letra, qual o conceito escondido por trás dela e que unidade se refere a cada grandeza física que aparece nas equações. Vou dar um exemplo. O exemplo mais comum, são os exemplos das equações de MRU e as equações de MRUV. Tudo bem? Movimento retilíneo uniforme, todo mundo conhece, e movimento retilíneo uniformemente variado. No MRU a gente vai ter simplesmente uma equação, Eu vou chamar aqui de x, mas de repente seu professor chama de S ou D, tá? X igual a x0 mais VT. E no MRUV aqui eu vou ter três equações. V igual a V0 mais AT, x igual a x0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, e uma terceira aqui que é Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔX. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que significa cada letra que aparece em cada equação. Detalhe, mesmo que seu vestibular dê as fórmulas, isso não é garantia que você vai saber pegar aquela folha enorme com um bocado de fórmula misturada e saber exatamente qual que você vai usar em cada exercício. Por isso, mesmo que você não tenha que decorar as fórmulas, vai aí a primeira dica. Estude elas, beleza? Estude qual é a equação do MRU e a equação do MRV e a equação das leis de Newton e as equações de trabalho. Estude todas as equações. Saiba o que significa cada letra. Então, se a gente botasse aqui, X significa a posição num tempo específico, num tempo T que a gente vai calcular. O X0 significa a posição inicial. Beleza? O V que aparece aqui é a velocidade em um tempo T qualquer. O V0 é a velocidade inicial. O A é a aceleração. O T, obviamente, é o tempo. E o ΔX é o deslocamento. Deslocamento. Que é a posição final menos a posição inicial. Ok? Não se confunda, não é uma aula de cinemática não. É uma aula sobre resolução de problemas. Mas a primeira parte, para você se tornar um bom resolvedor de problemas, é você saber o que significa cada letra que aparece em cada equação do conteúdo que você está estudando. Isso daqui é só um exemplo, ok? Você tem que saber, por exemplo, que eu tenho posição inicial e posição final. Quando que é a posição inicial, quando que é a posição final? Eu sei que você sabe, A posição inicial é a posição no tempo zero, é a posição antes, e a posição final é a posição depois. Então, no instante zero, o carro passa no 10 metros e depois pelo 80. Então, 10 metros é a posição inicial e 80 é a posição final. Mesma coisa a velocidade. A velocidade inicial é a velocidade que ele tem antes, no tempo zero. E a velocidade final é a velocidade que ele tem depois. A é a aceleração, que você tem que saber, É uma grandeza que mede a rapidez com que a velocidade varia. Então só vai existir a aceleração quando tiver variação de velocidade, T é tempo. E ΔX é o deslocamento, posição final menos posição inicial, porque a gente está trabalhando só com movimento retilíneo, tá ok? Então todo movimento aqui é uma reta. A segunda parte do seu estudo é saber que unidade é utilizada em cada grandeza física que aparece nas tuas equações. Então você tem que saber que a posição no sistema internacional vai ser dada em metro. Pode aparecer em quilômetro também. Posição, qualquer uma, inicial ou final, metro. Velocidade vai ser em metro por segundo.
A inicial também. A aceleração vai ser em metro por segundo ao quadrado. O tempo vai ser em segundo. E o deslocamento, né, que é a posição final menos a posição inicial, vai ter a mesma unidade de posição, que é metro. Por que é importante saber a unidade? Primeiro, né, para você saber qual unidade você vai colocar na sua resposta. Segundo, na hora que você está lendo o problema, normalmente aparece um número no meio do problema com a unidade do lado. Só pela unidade você já sabe a que grandeza física aquele número se refere, né? Esse 4 metros por segundo só pode ser velocidade final ou velocidade inicial, porque metros por segundo é unidade só de velocidade, mais ninguém. Só a velocidade tem como unidade metro por segundo. Então, essa segunda parte do estudo, ela é essencial. Feito isso, né, estudada a teoria, né, você tem que saber o que é um MRU, que é um movimento que não tem aceleração. Olha, na equação dele não tem aceleração. O que é um MRUV? Um movimento que tem aceleração constante. Todas as equações do MRUV têm aceleração. Saber o que significa ter aceleração, não ter aceleração. Saber o que significa ter velocidade, não ter velocidade. Saber o que representa cada letra e as suas unidades. Tendo isso resolvido, a gente pode partir para a resolução de problemas. Até vou dar uma dica. Quando você começar a resolver problemas de um determinado conteúdo, faça esse resuminho aqui, e toque os problemas sempre olhando esse resuminho. Até uma hora que você vai decorar naturalmente, você não vai precisar mais olhar. Mas no começo sempre olhe, beleza? E a partir daí a gente vai resolver o problema. Eu vou botar um exemplo aqui. Bom, galera, está aqui o problema. Um corpo passa pela posição 20 metros com velocidade de 15 metros por segundo, no instante zero. Após algum tempo, ele passa pela posição 70 metros com velocidade de 5 metros por segundo. Sabendo que a aceleração do corpo é constante, determine o seu valor. Bom, tem aluno que faz exatamente isso que eu fiz, né? O cara dá uma lida no problema todo e no final ele se pergunta: qual é a fórmula que eu vou usar? Isso mesmo. Às vezes ele pergunta até ao professor, né? Professor, qual é a fórmula que eu uso? Eu nunca sei a fórmula. 3. Cara, eu ouço essa pergunta direto em sala de aula. Mesmo que o cara seja muito bom em física, ele nunca vai conseguir resolver todos os problemas que ele tem pela frente dessa forma. O cara lê e na hora que ele termina de ler, ele já sabe qual é a equação que ele vai usar para matar esse problema. Cara, não é assim que se faz. Mesmo aquele teu amigo que tem muita facilidade, quando chega um probleminha mais caprichado, que ele nunca viu, ele vai proceder exatamente da forma que a gente vai fazer aqui. Ele vai primeiro organizar o problema dele. Beleza? Lembra? Cada número desse daqui, ele é representado por uma letra, porque ele está associado a uma grandeza física. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver o nosso problema, antes de pensar em qualquer equação, é descobrir que letra representa cada número que aparece aqui. Então a gente vai ler de novo, só que mais devagar, né? Substituindo cada número por sua letra. Então a gente vai ter aqui o seguinte, né? Um corpo passa pela posição 20 metros. Quando? No instante zero. A gente sabe que instante zero são as coisas iniciais, né? Então eu tenho aqui, a posição inicial, 20 metros. Beleza? Com velocidade de 15 metros por segundo. Quando? No instante zero. No instante zero são as coisas iniciais, né? Então essa é a velocidade inicial. Olha só, lembra da dica da unidade? Aqui, posição, aqui, velocidade, só pela unidade. Após algum tempo, quer dizer, depois, né? Depois são os valores finais. Após algum tempo ele passa pela posição 70 metros. Pela posição 70 metros. Beleza? Com velocidade de 5 metros por segundo. Então essa é a velocidade final. 5 metros por segundo. Sabendo que a aceleração do corpo é constante, quer dizer, a gente está tratando de um MRUV, né? Até porque MRU não tem aceleração, lembra? Todas as equações que têm aceleração vão ser de movimento retilíneo uniformemente variado. Determine o seu valor. Então ele quer saber quanto que vale o A. Quanto que vale a aceleração do corpo. Agora sim, depois de estar organizado, né? Tem gente que ainda gosta de fazer um desenho. É bacana, nada impede. Faça um esqueminha se quiser. Mas depois dele organizar dessa forma, escolher a equação que ele vai utilizar para matar o problema,
se torna bem mais simples, muito mais simples, tá? Primeiro ele vai ver, ó, o que o problema está pedindo. Ele está pedindo A. Então ele vai observar as equações que tem A. Por azar, né, todas têm, tá? E eu já pedi o A por querer, porque daí a gente vai ter que usar outro critério para descobrir a equação, ok? Outro critério que a gente vai ter que usar então são os nossos dados, né? A equação vai ter o que o problema pede, mas também vai ter que ter os dados desse problema escritos nela. Então, se a gente tentar usar a primeira, né, a gente vai ver que falta o tempo aqui, ó. O tempo é uma coisa que não é dada, né? Eu quero o A, certo? O A ele não deu, mas ele está pedindo, então a gente vai ter que usar uma fórmula que tenha A. A gente tem que achar aquela letra. Se a gente tentar usar a segunda, a gente vai ter o mesmo problema, ó. A gente precisa do tempo, e o tempo ele não deu no nosso problema. A terceira, velocidade final está aqui, está ok. Velocidade inicial está aqui, está ok. Aceleração, o que eu quero, então tem que aparecer o A mesmo. E ΔX, pô, ΔX ele não deu, né? Mas se você der uma estudadinha, né, você já sabe o que é esse ΔX. Esse ΔX, na verdade, é a posição final menos a posição inicial, o deslocamento. E ele me deu essas duas posições, ó. É só a gente fazer 70 menos 20 que a gente vai ter o ΔX, que vai ser, na verdade, 50 metros. Opa! Eu tenho tudo, ó. Tenho esse cara, tenho esse, e obviamente eu só não tenho a letra que eu quero achar, né? Pelo menos alguma letra tem que sobrar para eu poder achar alguma coisa. Então beleza, descobri qual é a minha equação que eu vou usar para matar esse problema. Percebe como fica mais simples? O cara vai dizer assim, pô, mas eu tive que tentar todas. Mas é assim mesmo, né? Eu sempre dou essa dica para meus alunos. Se não sabe qual usar, tenta todas, uma tem que dar certo. Claro que não precisa resolver com todas, né? Mas olha para cada uma e vê o que você precisaria dela para poder resolver o teu problema. Se estiver faltando alguma coisa, você vai tentar outra e tentar outra, até chegar numa equação que se encaixe com o que ele pede e os dados. Beleza? Então vamos usar ela aqui só para a gente ver a solução, né? V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔX. Ok? Então a velocidade final é 5 ao quadrado, a inicial é 15 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes 50, certo? 5 ao quadrado é 25, 15 ao quadrado é 225, 15 vezes 15, mais 100, ó, 2 vezes 50, mais 100 vezes A. Galera, se você tentou fazer isso e errou alguma coisa, daí a gente tem um terceiro ponto que a gente tem que atacar, a matemática básica. Ó, pelo amor de Deus, você não pode estudar um monte de física, saber resolver um monte de problemas complicados e errar onde todo mundo acerta, que é na multiplicação, divisão, resolução de uma equaçãozinha no primeiro grau. Então matemática básica é um negócio que tem que estar afiado. Física não precisa de muita matemática não, né? Precisa do básico, saber multiplicar, dividir, resolver uma equação. Precisa da parte mais simples, que a gente aprende até o 9º ano quase. Um pouquinho a mais, mas muito pouco. Então garanta que essa parte de matemática você saiba bem. Se está faltando alguma coisa, pega umas aulinhas lá do professor Dani e tal, dá uma olhadinha em matemática básica para ficar afiado antes de ir para os problemas de física. Tá entendendo? Né? Vestibular, imagina, ó, vestibularzão. Ninguém sabe descobrir a equação que usa, mas você sabe, né? Fera, tal, estudou pra caramba. Você vai lá, monta o problema bonitinho, puf, no final não sabe resolver porque não sabe matemática básica. Isso dá um desespero, né? Não, isso não pode acontecer. Então, matemática básica é um negócio que tem que estar muito bem fundamentado em você. Ok? Verdade. Isso, às vezes, é a diferença de entrar ou não numa universidade que você quer. Então, aqui, como é que a gente vai resolver? Eu vou passar esse 100A para lá, vai ficar menos 100A, e eu vou passar esse 25 para cá, vai ficar 225 menos 25. Aqui está quase pronto, né? Isso aqui vai dar que A é igual a 200 dividido, passa dividindo menos 100, né? Opa, 100 dividido por 200, isso daqui dá menos 2, não vamos esquecer a unidade, metros por segundo ao quadrado. Ok? E resolvemos o nosso problema. Percebe? Não é tão complicado, né? Mas existe um método de resolução e a gente deve seguir esse método
para todos os conteúdos de física, sempre. Estudar as equações, ver o que significa cada letra, saber a unidade de cada letra. Na hora de ler o problema, escrever cada número pela letra que representa ele. E só então ir procurar a equação que a gente vai utilizar para resolver o problema. Claro que às vezes tem questões que não são tão diretas, né? Eu tenho que usar duas equações. Beleza? Por exemplo, essa questão, talvez ela pedisse não a aceleração, mas o tempo que leva para ir daqui até aqui. Bom, daí tu vai ver o seguinte, ó, todas as equações que te fornecem o tempo, tem que ter também a aceleração. Então tu ia ver que não ia dar de resolver direto. Que antes tu teria que descobrir a aceleração para só depois descobrir o tempo. Beleza? Mas te garanto, ó, mais de 90% das questões dos vestibulares normais do Brasil são questões diretas, né? Só vestibulares mais pesados, tal, o pessoal que vai fazer engenharia e tal, é que as questões não são de resolução direta, né? O cara tem que usar 2, 3 equações, mas daí o cara vai fazer engenharia, o cara tem que gostar disso, né? Concorda? Sei que não vai fazer engenharia, não precisa ser tão fera assim, né? Saber resolver essa já é o suficiente. Ok, galera? Espero que eu tenha ajudado, né? Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal. Abraço, hein?